Olá, bem-vindo a mais um Saúde e Longevidade. E o tema de hoje é algo que pode acontecer com qualquer um trauma no dente. Afinal, quem nunca aí já bateu a boca, já bateu o dente, ou então viu uma criança chegando com o dente na mão? Então a gente vai falar um pouquinho disso aí, esclarecer todas as dúvidas. E claro que eu estou aqui com a doutora Glaciema, seja bem-vinda. Obrigado, mais uma vez, vamos tirar as dúvidas das pessoas, né? O pessoal tem perguntado muito, tem aparecido muito casos no consultório. Então, eu falei, vamos fazer um tema que abrange todo mundo, né? Exatamente. Afinal, o que fazer, né? A gente vai descobrir hoje. Isso mesmo. Para começar, doutora, o que é aí um trauma dentário? Tá. Às vezes acontece da criança ela cair, bater a boca, ou às vezes levar um empurrão e bater o cotovelo ou uma parte do corpo na boca da criança. Geralmente acontece muito com criança. Uma outra coisa que acontece muito, borda de piscina. Então, às vezes pode ser adulto ou criança, ela vai nadar e acaba batendo o dente na borda da piscina, né? Ou então levar um tombo de bicicleta. Então, tem várias causas que podem levar a uma fratura de dente. Essa fratura ela pode ser bem superficial, do esmalte ou da dentina ali do dente, né? E chegando até uma fratura maior e até mesmo sair o dente inteiro com raiz e tudo, dependendo do trauma que a criança levou. Todo impacto é um trauma ou não? Depende da força, né? Pode ser que bate e não acontece nada. Pode ser que bate e não aconteça nada, né? Mas ainda fica um alerta, porque às vezes você bateu o dente, não fraturou nem nada, mas de repente com o tempo esse dente começa a escurecer. Dá muito em criança, quando tá com dente de leite, tá começando a andar, tudo, e acaba batendo. E aí não acontece nada, não quebrou nem nada, mas com o tempo o pai e a mãe percebem que o dente está escurecendo. Então, devido ao trauma, né, teve um rompimento no caso da inervação do dente e ali aconteceu uma necrose pulpar. Então precisa, por isso que assim, às vezes no imediato você não consegue diagnosticar, então precisa ter um acompanhamento dessa criança no consultório. Bateu, não sentiu nada, mas é bom acompanhar mesmo assim. Acompanhar mesmo assim. E tem vários tipos de traumas. É, isso que eu te falei, né? Ela pode fraturar um pedaço do dente, pode fraturar um pedaço maior ou quase todo o dente, e ainda pode sair o dente inteiro, né, com raiz e tudo, da boca da criança. Esse que sai é a avulsão. Avulsão, isso. O dente foi avulsionado, a gente fala. Ele sai com tudo, com toda a raiz e tudo. E nesse caso vai sentir muita dor e vai sangrar também. Sangue e sente dor, né? Qual o primeiro passo, então? Caiu tudo. Você sofreu uma fratura, seja um pedaço do dente ou o dente inteiro, a primeira coisa a se fazer é você pegar o dente, colocar ou no leite, né? Ou numa solução com soro fisiológico, ou até mesmo dentro da boca. Mas como é criança, você imagina a criança pequena colocar um pedaço do dente na boca, ela vai engolir. É. Não tem como, né? Então, a gente tem que correr com leite e tudo mais, e não lavar, põe lá dentro do leite, do soro fisiológico e procura o dentista, né? Porque o dentista vai saber o que vai fazer. Os dentes mais vulneráveis são os da frente mesmo aqui? Geralmente é da frente por causa do impacto. Às vezes ocorrem fraturas dentais posteriores, devido às vezes a pessoa tá com o dente muito cariado ou tem uma restauração muito grande e às vezes ela vai morder algo mais duro, um torresmo ou um ossinho de frango, alguma coisa assim, pode também estar fraturando esses dentes posteriores. Como pode ser pela queda, pelo tombo, ela pode bater o queixo e dar esse rebote que a gente fala nos dentes. Chega a quebrar dentes, chega a quebrar até mandíbula. Então é bem grave, né? Tem que avaliar bem mesmo. Já vi gente falando que se te caiu, viu ali, coloca no lugar. Isso é recomendado? A pessoa mesmo colocar? Põe na solução e vão pro dentista, porque ela vai cair, vai estar sujo ali. Então a gente vai fazer, vai limpar, vai ver a situação, porque às vezes não sai só o dente, sai pedaço do osso também. Então melhor é não mexer, porque às vezes você vai tentar colocar e você machuca mais ainda e pode estar fraturando algum pedaço que está mole. Às vezes está fraturado, você pode estar tirando do lugar. E pode colocar da forma errada também. Da forma errada, Perder o dente, várias coisas, né? Mas na maioria dos casos dessas avulsões, né, a gente tem que fazer um acompanhamento
bem grande. Tem que fazer tratamento de canal, tem que mobilizar esse dente, tem que splintar, que a gente fala. Então, a gente amarra esse dente para poder ver se a gente consegue ter a formação de osso ali, tudo novamente, para poder se identificar seguro na boca. Mas, assim, na maioria dos casos, não se tem muito sucesso. Entendi. Uma coisa para nunca fazer, se acontecer isso, de quebrar ou perder o dente inteiro. Lavar seria uma das coisas. Lavar seria uma das coisas. Colocar no bolso, ou colocar no saquinho plástico, ou num papel, num guardanapo, sabe? Então, assim, é pegar o dente e colocar na solução. Tem algum fator que pode influenciar o prognóstico? Essa não ir rápido já é um dos Não é fatores. rápido, já é um dos fatores. Já é um dos fatores. Porque na hora que você caiu, já levar, a gente consegue já limpar e já colocar, porque aquele sangramento que está tendo já vai estar ajudando, né, na formação de células novas ali para ajudar a formação de osso. Tem gente que coloca tipo uma cerquinha, como é que fala, para segurar o dente quando ele quebra, cai. É uma esplintagem que a gente fala, é uma esplintagem. Então a gente amarra os dentes, tipo um aparelho ortodôntico mesmo. Então amarra ali para poder ele ficar preso. E aí tem uns cuidados. Não uns comer alguma coisa mais dura. É isso, a gente tem que estar com bastante cuidado, né? Uma das coisas que acontece muito é cair, fraturar e quebrar metade do dente e começar o dente a sangrar. Por que acontece isso? A fratura foi tão grande que teve o que a gente chama de exposição pulpar. Então, o nervo do dente está aparecendo. Então, aí a gente tem que já tratar o canal desse dente para depois a gente reabilitar o dente do paciente. Esse dente que ele escurece, né? Ai, meu filho foi lá, bateu, escureceu. Sempre é questão de canal ou não? Não. Às vezes pode ser uma fratura, né? Mas a maioria dos casos, quando você tem uma queda, principalmente dente de leite, né? Uma queda e ele escureceu, a maioria dos casos é proveniente de problema de tratamento de canal. Quando não é, ele volta a ficar branquinho ali? Volta sim. No dente de leite, às vezes a pessoa fala, ai, bateu, mas é dente de leite, vamos deixar. Não, porque ali pode estar, como vai estar necrosando, são células que estão mortas, ela vai causar uma fístula ou um cisto, aí começa a dar umas bolinhas de pus, como uma espinha na gengiva. Então já é que tá dando problema e que precisa tratar esse canal desse dente. Se negligenciar, pode ser que o próximo dente nasça... Afeta o dente permanente. Pode nascer, pode manchado, pode não nascer? Pode nascer manchado, pode não nascer, pode nascer com uma erupção ou ele mal formado. Então tem um monte de causas que pode acontecer no dente permanente. Ou seja, precisa ser cuidado também. Cuidado também. A questão de esporte é uma dos fatores ali que mais ocorre traumas ou Olha, não? tem muita gente que pratica esporte que leva trauma. É um jogo de futebol, você tá brigando ali pela bola, às vezes leva uma cotovelada, né? Esporte de físico, né? De contato, boxe, lutar, que tá muito na moda, né? Fazer tudo. Então, existe um protetor bucal, né? Que é aqueles que o pessoal do boxe usa mesmo. Então, fazer um protetor bucal, procurar o dentista tem como fazer esse protetor para poder ajudar a conservar. E até mesmo quem faz muito musculação, carrega muito peso, tudo, na hora que às vezes está travando, força tanto que pode estar traumatizando principalmente os dentes do fundo. Então, o protetor bucal ele vai te ajudar nisso. Então, você não vai travar, mas não vai estar forçando o seu dente até ele... a tal ponto dele estar fraturando. Acidentes também. Acidentes também, né? De carro, de bicicleta, de moto, né? É muito comum acidente. Patinete. Teve um caso de um paciente ele chegou no consultório, ele caiu de patinete elétrico, né? E na hora que eu percebi, o que aconteceu? O dente dele estava desviado. Então, ele fechava a boca, mas o dente estava desviado. Então, assim, é um paciente que já era um paciente nosso. Então, eu já conhecia o paciente. Aí, eu falei para a mãe dele assim, olha, seu menino tá com uma fratura de mandíbula. Ele falou assim, nossa, mas a gente não percebeu, ninguém percebeu, tal. Eu falei assim, olha, vamos fazer uma tomografia, fazer um raio-x, uma panorâmica, que vai dar. E, realmente, ele tava
com uma fratura de mandíbula. Desse lado e desse lado aqui, ó. Então, nele bateu o queixo, além dele fraturar os dentes da frente, ele fraturou a mandíbula também. Aí a gente encaminhou para um bucomaxilo, né? Aqui em Mococa tem um bucomaxilo excelente, com o Dr. Romeu Prado. Aí a gente encaminhou para ele e aí ele fez toda a cirurgia de reconstrução. Nossa, às vezes não é um dente, mas é algo pior. É algo pior. Pode quebrar côndilo, dependendo. Então, tem que tomar muito cuidado. É igual quando a gente cai. Cai, às vezes bate o braço ou bate a costela, tudo, a pessoa fala assim, não tenho nada. Depois começa a sentir alguma dor, não, tem que procurar, porque às vezes o osso calcifica de forma errada, né? E você vai sentir mais dores depois. Então, precisa ver. Ou né? deixa pra depois, às vezes não consegue deixar certo. Então, sempre o quanto antes. Isso, o quanto antes. No caso da perder o dente, né? Não conseguiu encaixar ali, o implante é uma solução, né? O implante é uma solução. Só que depende da idade, que a gente até conversou isso, né? Então, de repente, a criança, ela tem o quê? 15, 16 anos, que já aconteceu, 12 anos, e fratura, ou teve essa avulsão que perdeu o dente. Porque às vezes a fratura, às vezes ela não tá só visível, ela tá dentro também, fratura de raiz. Então a gente faz a extração, né? Mantém aquele espaço com o aparelho ortodôntico, coloca um provisório para esperar até ele completar essa fase de crescimento ósseo dele, para a gente realizar a cirurgia de implante, reabilitação por implante. Ou seja, caso a caso, tem que analisar certinho. Todo caso, tem que ter um planejamento, né? Primeiro você tem que ver o caso e planejar o caso, examinar o caso, muito bem examinado. Por isso que é fundamental hoje em dia as imagens de radiografia e de tomografia, porque por ali você consegue ter uma visão dentro da pessoa, né? É igual um médico. O médico vai fazer um cateterismo, ele vai pedir um eletro, um ultrassom, né? Vai fazer uma outra cirurgia. Então, tudo tem que estar documentado através de exames. Exatamente. No caso de uma quebra ali, uma lasquinha, nada tão grave, vai ser a resina mesmo que vai... Vai ser restauração de resina. Se for coisa pequena, resina. Já teve casos de paciente que caiu de bicicleta e aí ele quebrou mais da metade, aí a gente fez o canal e aí a gente recupera ele com facetas de porcelana ou de resina. Então, cada caso, um caso. Eu imagino que para essas pessoas deve ser um abalo, né? Quebrar um dente, principalmente os da frente ali, porque mexe com a vida dela. Eu tive uma menina que ela é paciente nossa, e ela estava lavando a garagem da casa da mãe. E ela tinha acabado de terminar o tratamento ortodôntico dela, tinha tirado o aparelho tudo. E ela caiu, ela quebrou 6 dentes da frente. Nossa. Então você imagina uma moça, né, que já era mocinha, por volta de 17, 18 anos, e chegou lá com o lábio todo machucado, os dentes todos quebrados. Então, assim, é um trauma muito grande, né? Então, a princípio, a gente fez as radiografias, examinou, viu os dentes que precisavam ser feitos canais, né? E recuperamos tudo com facetas, com lentes de porcelana, o tratamento dela. A gente pensa sempre em criança, né? Que é mais criança, que quebra e não. Às vezes eu me pego assim no dia a dia, fazendo alguma coisa, igual você falou, limpando casa. Às vezes a forma que você abaixa, você já bateu, já quebrou. Já caiu. Então é algo que todo mundo pode estar ali, pode se submeter a isso, né? Pode, todo mundo. Principalmente esses acidentes de bicicleta ou de borda de piscina, né? Então, acontece muito frequentemente com mais adultos, né? Então, a pessoa tá nadando ou pula, na hora que pula, acaba batendo, né? Ou bate até... O pulo é tão grande que bate até no fundo da piscina, às vezes, a boca. É verdade. Né? Então, assim, tomar muito cuidado. Não é que você não vai deixar as crianças brincarem, os filhos brincarem, vai deixar de nadar, andar de bicicleta, né? Assim mesmo como quebrar um dente, pode estar quebrando um dedo, uma mão, um braço, uma perna, ou coisa pior. Exatamente. Né? Então, assim, sempre ter bastante cautela no que está fazendo.
E após um trauma, doutora, o dente tá ali dolorido, né? Como que funciona a questão da higienização? Então, é muito importante manter o local limpo, né? Sem placa, porque a placa é bactéria e pode dar uma infecção. Então, às vezes a pessoa tá com o lábio machucado, com o nariz machucado, queixo machucado, mas com bastante cuidado, às vezes com uma gaze, limpar os dentes com um cotonete, sabe? Porque assim, quanto mais manter livre de placa, de resíduo, melhor vai ser a recuperação, principalmente se for um dente que saiu inteiro, que foi avulsionado, igual a gente falou. Então, a gente precisa de estar tudo muito limpo, livre de bactéria, livre de placa bacteriana, de resto de comida, né? Porque, na verdade, a pessoa não vai conseguir comer direito também, né? Então, vai se alimentar mais com líquidos, com pastas, né? Então, a alimentação vai ser um pouco diferenciada, porque ela vai estar com dor. Mas não deixar de fazer escovação, tanto no local da ferida, como no restante da boca também. Né? Sempre deixar limpo. Não pode piorar, né? Não pode Lembrando piorar que a é situação. bactéria. O aparelho, né? Ele pode ser uma opção ali pós-trauma? Pode sim. Às vezes acontece algum trauma desses de fraturar, ou mesmo às vezes da avulsão do dente, que o aparelho da avulsão, no caso, pode ser usado para segurar o dente dentro da gengiva, né, no local que a gente colocou. E às vezes a pessoa ela quebrou um pedaço do dente, quebrou o dente, porque ela às vezes está com uma má oclusão. Então tá mordendo errado. Então, em vez de morder corretamente, tá mordendo errado. E às vezes fratura um pedaço do dente. Então a gente faz o quê? Entra com o aparelho ortodôntico, alinha todos os dentes e depois faz a parte da estética. O dente permanente, se ele fica mole ali, pode ter risco de perder ele? Se o dente permanente amolecer, você tá com problema grave de gengiva. Aí já é um outro caso, né? Então, se você está sentindo que os seus dentes estão amolecendo, procura um dentista, porque você está tendo perda óssea causada provavelmente pela gengivite, pelo tártaro ou até mesmo por uma má oclusão. Então, você vai perder o seu dente. E aí, só com implante para recuperar. Ou seja, não bateu nem nada, tá ali mole, já se preocupa e procura o dentista para fazer avaliação. Entendi. Ou seja, todo caso tem que ficar atento, né? Que às vezes você vai deixando passar, depois lá na frente você sofre. Você sofre. Tudo na vida, né? Tudo na vida. Saúde, tudo mais. É igual quando você tem uma criança pequena, você tá ali olhando, zelando. Você tá vendo que ela tá com dificuldade de falar, você vai procurar um fonoaudiólogo. Tá com dificuldade de alimentar, você vai procurar o pediatra, não é verdade? Exatamente. Você vê que ela às vezes ela não tá escutando ou não tá enxergando direito, você vê. Então você vai estar procurando os médicos das especialidades. A mesma coisa, o dentista. Você tá vendo que o dentinho tá escuro, que o dentinho quebrou, a criança tá com mau hálito, ou tá saindo essas fístulas que a gente fala, essas tipo espinha, bolinha de pus na boca, algo tá errado. Manchas escuras no dente, tanto permanente como descido. Pode ser cárie, pode ser tártaro. Então, sempre tá procurando e levando a criança e o adulto, né? Igual agora a gente estava falando, um adulto com dente mole. Então, tem que se preocupar. Sempre ficar atento. Sempre ficar atento. Nessa questão do trauma, então, quais são as consequências de não tratar um trauma novamente? O trauma, se você não tratar o trauma, você vai perder o dente. Bem direta, tem que ser bem direta, né? Futuramente você vai perder o dente, tá? Porque o que acontece? A gente não vai diagnosticar o problema logo no início. Já aconteceu de chegar a gente no consultório, a gente radiografar e ele não ter a raiz. E o dente tá lá, amarelado, escuro e sem raiz. Aí a gente vai questionar, vai perguntar, ele fala assim, eu me lembro, quando eu era criança, eu bati, mas não deu nada, então a gente não foi no dentista, não procurou, aí ele escureceu, mas a gente também não fez nada. Então, assim, não pode protelar, porque vai ter problema mais grave lá na frente, até chegar, às vezes, a perder o dente. Ou seja, às vezes é uma batidinha ali de criança que a gente fala, vamos deixar pra depois, mas vai olhar, né? Já aproveita, já vê como é que tá tudo geral. Isso. Evita um problema lá na frente, igual a gente falou. Mesmo. Né, doutora? Muito obrigada, adorei falar com você. E logo a gente volta com mais conteúdo, porque aqui não para de conteúdo, todo dia tem, sempre tem. O pessoal tem gostado bastante, a gente tem recebido bastante mensagem.
Então, você aí que está ouvindo e assistindo a gente, se quiser tirar alguma dúvida, ou se quiser que a gente fale sobre algo específico, né? Pode mandar mensagem pra gente, que vai ser muito bem recebido, como tá sendo todas as mensagens que a gente está recebendo. Exatamente. Bom, muito obrigada novamente. Obrigada a você. Muito obrigada a você que nos acompanha. Aproveita e deixa um like aqui, hein? Entra no canal para ver os outros vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.